Existe uma lei de destruição? Qual o objetivo dela? Saiba a resposta agora no quadro de entrevista. Acompanhe. Olá, que bom que você está conosco. Começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista. E nós temos a alegria de receber aqui mais uma vez, para essa conversa, o nosso amigo Dineu de Paula. Dineu de Paula, que na sua atividade profissional é juiz de direito e está vinculado à Sociedade Espírita Laços Fraternos, em Curitiba, onde atua em grupos de estudo da doutrina espírita. Dineu, seja muito bem-vindo. Obrigado, Márcio. Estamos aqui para falar, Dineu, da lei de destruição. Justamente. Eu tenho uma curiosidade, Dineu. Existe no mundo, vigora no mundo, uma lei de destruição, é isso mesmo? O nome assusta um pouco, né? Assusta. Parece coisa feia, mas na verdade é algo bom. Antes de falar dela, é importante contextualizar um pouco essa questão de leis, que em relação à organização do mundo em seu sentido material, não se tem dúvida de que vigoram leis, certo? Tanto que os cientistas se ocupam de estudá-las e de deixá-las mais claras, e com base nisso a humanidade evolui e progride no aspecto científico. Por exemplo, a lei de gravitação universal. Só que em relação ao aspecto moral, também o universo é regido por leis. E Jesus, ele já esclareceu isso. Certa vez perguntaram para ele, a respeito de qual era o maior dos mandamentos, e ele deixou claro, entende, que era amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, veja, existem regras, existem leis a serem cumpridas. Evidentemente, aí você tem um resumo belíssimo, muito bem feito, mas é um resumo, é algo muito sintético. Moisés já havia apresentado o Decálogo, um conjunto de 10 regras que regram o bem viver. E o Espiritismo, ele minudencia essas leis. No Livro dos Espíritos, no capítulo Leis Morais, essas leis, tudo que contém o Decálogo, essa afirmativa do Cristo, esse resumo belíssimo, isso aí é explicitado em 10 leis, certo? E essas 10 leis, ali se diz que elas são um roteiro de felicidade. Afinal de contas, Deus é um Pai bondoso, certo? Então ele cria os homens para a felicidade e ele cria regras, entende, factíveis, assimiláveis e que se destinam a propiciar a felicidade do homem. Isso é interessante nesse aspecto que quando você reflete que o universo é regido por leis, você não tem caprichos, você não tem mistérios impenetráveis, não são dogmas além de qualquer compreensão humana. Se é leis, há uma racionalidade nelas. Você pode entender, você pode interpretar, você pode estudar, assimilar. E dentre essas leis morais que são feitas para tornar o homem feliz, desde que ele as cumpra, as entenda, as aceite, figura a lei de destruição. O nome é um pouco assustador, mas é feita para a felicidade. Ok, mas em que consiste essa lei de destruição? Do que ela trata? Essa lei de destruição, ela trata da transitoriedade de tudo que envolve a matéria, de tudo ela atinge tudo o que não é essencial. Então, o que é essencial? Essencial é o ser inteligente, é o espírito, é o ser pensante, isso é realmente a essência e ele é intocável pela destruição. Só que tudo que se refere à matéria, como por exemplo o corpo físico, que é considerado como se fosse uma veste que o espírito utiliza enquanto está na carne. Então, tudo que se refere ao corpo e à vida material está sujeito a essa lei de destruição. Então, e é só observar a vida que você vê que realmente acontece, entende? Todos envelhecem, tá? O envelhecimento faz parte da vida, a dor acompanha a vida humana, estamos sujeitos a enfermidades, a acidentes, à nossa própria morte, à morte dos semelhantes. Então, mesmo os vínculos humanos, eles se transformam radicalmente no correr da vida. Então, absolutamente tudo o que se refere à matéria está em constante transformação. Só que essa transformação, ela surge aos nossos olhos como uma destruição. Então veja, saúde, beleza, dinheiro, posição social, importância, tudo isso passa,
tudo isso é transitório. O tempo, ele exerce um domínio irrefutável sobre a vida. Então, é esse aspecto que se refere de grande transitoriedade e que tudo está sujeito a um certo dilaceramento, entende? Envolve dor, envolve enfermidade, são experiências que podem ser mais ou menos traumáticas. Às vezes as pessoas têm uma noção errada, né, dessa lei, não é? Justamente até porque, veja, às vezes chega-se até a questionar a bondade de Deus, entende? Pois é. Por que comigo? Entende? Eu sou uma pessoa boa, por que o meu filho morre? Entende? Se eu me comporto bem, por que eu experimento um acidente? Por que eu fico enfermo? Perco uma parte do meu corpo? Questiona-se, chega ao cúmulo de questionar a bondade divina. E é uma compreensão completamente equivocada, né? Afinal de contas, isso atinge a todos. Todos vão morrer, todos vão adoecer, mais cedo ou mais tarde. O meu filho, o filho dos outros, meus pais, os pais dos outros. É incontornável. Eu acho que você mencionou ali, né? Moisés trouxe um conjunto de revelações das leis divinas, Jesus veio ampliar a questão, e o Espiritismo veio minudenciar. Justamente. Acho que nenhum deles tinha falado da lei de destruição assim, né? Com tantos de uma forma tão clara. detalhes, né? De uma forma tão clara. Então, Dino, a gente vai fazer um breve intervalo, Dino, e já volta, porque nós temos mais perguntas aí, porque essa é uma das leis, talvez, menos compreendidas por aqueles que estudam a doutrina espírita. Menos entendidas, seguramente. A gente vai fazer um breve intervalo e já volta. Fique conosco. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornaremos com a entrevista. Aguarde. Retornamos com o segundo bloco de entrevista. A Vida em Foco traz o tema Lei da Destruição. Acompanhe. Estamos de volta, entrevistando hoje Dineu de Paula a respeito da lei de destruição. Uma, segundo nós, das leis talvez a menos compreendida, a menos entendida por aqueles que estudam a doutrina espírita. Ô, Dineu, a gente tem assim um princípio, Deus é bom. Deus é bom. Se Deus criou a lei de destruição, é porque é bom, né? Porque é uma lei boa. E qual é a finalidade dessa lei? Eu creio que a finalidade dessa lei é chamar a atenção para o que é essencial. É fazer com que o ser humano desperte da sua ilusão. Porque a vida na Terra, a encarnação, ela produz muitas ilusões. Você tende a tomar o transitório pelo permanente, tá? Você muitas vezes sacrifica o permanente pelo transitório. Então você esquece que é um espírito imortal, que está fazendo uma jornada através de várias vidas para crescer em sabedoria e em bondade. E às vezes quando está na Terra, então seguramente quando está na Terra você esquece as suas vidas passadas, você esquece o período que viveu no plano espiritual e de repente passa a considerar isso aqui como tudo o que você tem. Só que o apego a questões materiais, ele favorece o egoísmo, porque quando você passa a considerar que o importante é o que está na Terra, você tende a só pensar em si. É o egoísmo que faz com que eu dê um golpe no outro, use de meias verdades para lucrar. Então você está esquecendo da sua dignidade espiritual e está defendendo apenas o seu patrimônio, o seu interesse, as suas sensações, o seu gozo, a sua luxúria, e você se permite seduzir o outro, desconsiderar compromissos importantes, porque você está focado nas ilusões da matéria. Tá? E o que vem a lei de destruição? Ela mostra a precariedade de tudo, e ela faz você refletir a respeito da essência. Eu amo perdidamente alguém, mas por que eu acho que eu amo esse alguém? Exatamente. Por quê? Porque é bonita essa pessoa? Mas é só pensar, dentro de 20, 30 anos, o que vai sobrar dessa beleza, entende? Tão gloriosa, tá? Por que eu sou vaidoso? Porque eu sou bonito? Porque eu sou rico? Porque eu sou importante? Porque as pessoas todas me bajulam? Dentro de 40 anos, entende? Eu vou ser, se eu não tiver morrido, eu vou ser um velhinho extremamente frágil. Então, é uma chamada de atenção, o que realmente importa. Porque adianta ter conduta indigna, entende? Para ter ou para ser mais, se ao final de contas tudo vai ficar, entende? A beleza, a saúde, a aparência física, dinheiro, a posição social, absolutamente tudo vai ficar para trás. E a essência dessa lei é afirmar: os corpos físicos são destruídos para que a essência espiritual se renove e aprimore.
Então, é um chamado. Veja, você está na Terra para se aprimorar. Você dispõe de instrumentos. Os instrumentos não são mais importantes do que a sua essência. É um convite, realmente, é uma reflexão. A vida na Terra vai passar. Tudo que se refere a ela vai passar. Vai sobrar você. Entende? Então, é uma chamada, é uma contextualização, é um convite, realmente, à reflexão. Odileu, qual a lição mesmo que essa lei nos traz? A respeito disso, é preciso refletir sobre a divindade. É claro que refletir sobre a divindade é sempre algo complexo, tá? Porque se trata do relativo tentando entender o absoluto, é a gotinha d'água tentando compreender o mar. Mas o Espiritismo, ele nos esclarece que Deus é a inteligência suprema e o maior amor do universo. Então vejam, nós temos a inteligência suprema do universo que permite ou prepara algumas experiências para mim. É muita arrogância minha achar que eu estou sofrendo injustiças, tá? Ou que a inteligência suprema do universo está errando e eu estou acertando. Eu não sou a inteligência suprema nem da minha rua, entende? Provavelmente eu não sou a inteligência suprema do meu prédio, tá? E eu ouso achar que Deus está errando, tá? Então o que isso me diz, entende? Acomodar o meu sentimento, entende? Às transições da matéria, a eu me acostumar, entende? E adotar uma postura realmente humilde de alguém que está fazendo algumas lições e vai se submetendo sem rebeldia, tá? Então, veja, a doença, acontece comigo uma doença grave, tá? Mas todo mundo fica doente. Isso não é o fim do mundo, não é uma tragédia. Eu estou envelhecendo. Eu posso me lançar em 1000 operações e acabar virando uma caricatura. Ou eu posso viver aquela experiência em paz, entende? O vigor físico está me abandonando. Eu posso me encher de drogas para achar que sou um jovem potente. Mas eu não sou. Existe uma lição, uma experiência. É claro que eu tenho o dever de buscar me conservar dentro de um limite de dignidade, valorizar o meu corpo físico. Só que eu preciso ter em mente que por mais que eu me cuide, o tempo vai vencer. Então, é uma tranquilidade que eu tenho a respeito disso e de aceitar que as lições que me vêm, elas não são uma desgraça, elas são realmente uma lição. Por exemplo, um filho meu morreu. Muitos outros pais e outras mães têm filhos que morrem, tá? Se Deus decidiu que aquela criatura devia ter outras experiências fora do corpo, no plano espiritual, que a vida deveria ser curta, eu não posso me rebelar contra isso. Talvez exista uma lição para eu transcender o egoísmo de família e começar a pensar nos filhos das outras mães, entende? É uma lição que isso me traz. E como diz Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, o que de pior pode acontecer para um ser humano? Morrer. Mas se você morrer, você vai continuar vivo no plano espiritual, você vai voltar para casa, porque nós somos de lá e estamos aqui. Então, aprender a lidar com a lei de destruição, ter uma certa tranquilidade, aceitar essa regência de Deus no universo, ajuda você realmente a ter uma humildade e uma tranquilidade. Você se despe de alguns medos e aceita com tranquilidade o processo da vida. Então não é uma questão de você desprezar, mas de você dar o devido valor. O corpo, as experiências, as relações são instrumentos para que eu me dignifique. Tudo isso fica. O que vai levar, o que eu vou levar, entende? É a sabedoria que eu construí ao longo da vivência tranquila, é a bondade, é quanto eu aprendi, quanto eu cresci. Não. Nós chegamos ao fim, infelizmente, porque as lições contidas aí nas suas reflexões, eu fiquei fascinado. Que bom, Márcio. E muito obrigado, então, pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Eu já vou propor aqui no ar, então, que você pense numa sériezinha sobre as leis morais. Quem sabe no futuro a gente possa colaborar com a reflexão do telespectador. Perfeito. Há muitas leis que carecem de reflexão, né? Por exemplo, a lei da adoração. O que significa adorar realmente a Deus? Sim. É interessante refletir isso. Tem um Deus que é cósmico, que não é uma personalidade humana. Há muito para refletir. Ok. Muito obrigado e a você que nos acompanhou. Nossa gratidão também. O programa continua com seus atrativos.